Senhores, falhei na missão de entregar um vídeo todo santo dia nesse canal, mas realmente eu vejo que o trabalho dos produtores de conteúdo realmente é um trabalho pela palavra em si. Eu me comprometi com vocês a produzir um vídeo todo santo dia durante o mês de fevereiro, para ver se a gente atingir uma meta aí de uns 1.000 inscritos, quem sabe até o carnaval. Mas infelizmente, cara, demanda de tempo, trabalho, produção de conteúdo para outras redes, atendimento dos meus atletas, dos meus clientes, isso demanda muito tempo e isso é a minha prioridade. Eu gravo vídeo aqui no YouTube, transmitindo conhecimento para vocês, passando um pouco da minha realidade, porque eu gosto. E se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é João Diniz, eu sou médico, eu trabalho com saúde e performance de atletas e de pessoas que querem chegar no próximo nível. Atualmente, eu estou fazendo a minha especialização médica na USP, que é o maior e melhor programa de residência médica da América Latina. Mas não é sobre mim que eu quero falar e não é sobre desculpas que eu quero comentar nesse vídeo. E eu queria comentar com vocês sobre uma fase que eu estou passando exclusivamente essa semana. Eu venho apresentando já há algum tempo dores difusas, cotovelo, muitas vezes na flexão de punho tu sentia dor, joelho também, treino outro ali incomodava, às vezes até um movimento que eu fazia em casa já estava incomodando ali o cotovelo e os meus treinos estavam diminuindo um pouco o rendimento. Toda vez que chega nesse quadro, uma das coisas que vocês têm que lembrar e que eu preciso me lembrar também é do excesso de treinamento. E quando eu falo excesso de treinamento, eu não estou falando de overtraining. Overtraining é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, é uma patologia que a gente dá um diagnóstico de uma síndrome de underperformance, ou seja, uma perda de performance que prolonga ali por pelo menos 2 a 3 semanas. A literatura diverge um pouco, mas nessa média de 2 a 3 semanas é relativamente aceitável. E nessa semana, o que eu fiz para poder deixar o meu físico recuperar um pouco mais, para poder me alimentar um pouco melhor, deixar o físico encher, melhorar das dores, melhorar das lesões. Lesões nada sérias, tá? Lesões mesmo do excesso de treinamento. Eu fiz essa semana o que eu chamo de deload, o que é conhecido como deload. Deload é, resumidamente, um certo período de tempo que você define para reduzir volume e intensidade do treino com o objetivo de recuperar fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Por que eu toquei nesses 3 pontos? Porque o deload vai ter o objetivo de, por reduzir a carga e o volume de treino, você utiliza menos as articulações, você utiliza menos a musculatura, você utiliza menos tendões e ligamentos. E isso, por si, retira o estresse nessas estruturas que permite com que você recupere ao longo dessa semana de deload. Psicologicamente. Por que psicologicamente? Porque um treino de alta intensidade, um treino de alto volume, associado a uma rotina de quem trabalha normalmente, muitas vezes tem 2, 3 empregos, que é o meu caso, está estudando, tem que produzir conteúdo, então assim, é uma série de demandas que ao longo do dia vai te desgastando mentalmente. E o treino, por mais que seja benéfico nesse ponto, em algum momento ele passa do que seria o bom e passa a trazer prejuízo. E é nesse momento que você tem que tirar o pé do acelerador, voltar um pouquinho para depois acelerar de novo. E quando é que começa a aumentar, a alterar o mental? Quando você começa a sentir muita fadiga, quando você fica indisposto para ir treinar, quando você já vai treinar com aquela mentalidade, poxa, eu não vou fazer esse exercício aqui porque esse exercício é multiarticular, é muito cansado, ou não vou fazer esse músculo porque eu não gosto de treinar ele, e normalmente o músculo que você não gosta de treinar é o músculo que você tem deficiência. E aí começa essa briga com o psicológico, eu vou tomar 2, 3 doses de pré-treino para compensar, e aí vira uma bola de neve. É um efeito cascata que você só vai piorando cada vez mais. Quando chega nesse momento, tanto de estresse físico, com dores, uma mal recuperação, um físico que não enche, um físico que não dá pump, uma perda de rendimento nos treinos, uma carga que você não consegue progredir,
Um mental que já, poxa, te coloca para baixo, te dificulta de concentração nos treinos, dificulta de concentração até nas atividades do dia a dia. E muitas vezes isso pode estar associado a um estresse aumentado, piora da qualidade do sono, piora da libido, desejo sexual, disfunção erétil em homens pode ocorrer também. Quando você não sabe manipular variáveis de volume e intensidade de treino e dieta. E o deload entra exatamente como esse reset. É o momento em que você não para 100%, mas você diminui, eu reduzo basicamente 40%, tanto do volume quanto das cargas de treino, pelo menos durante aquela primeira semana. Se eu perceber que uma semana foi suficiente para eu poder recuperar e voltar a treinar na semana seguinte, eu volto. Se eu achar que não, eu mantenho um deload. Então, por exemplo, hoje 2 dores que estão me incomodando muito. Aqui na região da escápula, bem na borda medial da escápula, está me incomodando bastante, principalmente nos treinos que eu faço de trapézio, então encolhimento de trapézio, está me incomodando. E aqui no cotovelo direito, bem na inserção, na verdade na parte do tendão do tríceps, não é nem na inserção, um pouco antes da inserção do tendão do tríceps. Está me incomodando muito, qualquer movimento que eu faço de extensão ele já dói, já me incomoda. Então, quando começa a aparecer essas dores, quando começa a aparecer esses incômodos, eu já sei que está na hora de colocar o deload. Não gosto, admito para vocês, eu vou para academia sabendo que eu não vou poder dar o meu máximo. Muitas vezes você aquece, você sente o pump, você fica com aquela energia para ir treinar, mas você sabe que precisa colocar o pé no freio. Que se você extrapolar no seu treino, você vai estar jogando o seu deload fora. E aí você perdeu o objetivo principal do deload, que é reduzir a intensidade e volume de treino, que é recuperação muscular e mental. Perdeu. Não gosto do deload, mas eu sei que é necessário. E muitas coisas na vida, nós temos que lembrar que a gente faz porque é necessário, não porque a gente gosta. O deload é uma delas. Se eu pudesse treinar forte, pesado, todos os dias, a vida toda, segunda a segunda, para mim seria o mundo ideal. Mas eu não consigo, o meu físico não recupera para isso. Por mais que eu coma infinitas calorias, ele não consegue recuperar. E não consegue porque, assim como você que está assistindo esse vídeo, eu não sou só atleta. Eu não tenho só tempo para treinar, dormir, descansar e fazer dieta. Não, eu tenho que ir para a residência médica, eu tenho um trabalho na enfermaria aos finais de semana, eu tenho um atendimento do meu paciente no meu consultório particular, eu tenho demanda do Instagram que eu respondo a galera, mando mensagem, tiro dúvida, produzo conteúdo, eu produzo conteúdo aqui no YouTube, respondo a vocês que mandam mensagens também, inclusive estou devendo a responder a vocês que já me enviaram temas e eu vou produzindo ao longo desse mês. Mas tudo isso sem falar que eu tenho que dar atenção para minha namorada, eu tenho que dar atenção para o meu pai, para minha mãe, para minha madrinha, enfim, meus familiares, meus relacionamentos pessoais. Então tudo isso demanda energia e consome o seu mental. E isso limita a minha capacidade de recuperação. Então hoje eu não treino 7 vezes por semana em hipótese alguma. Eu não treino 6 vezes por semana em hipótese alguma. Já fiz muitos anos 6 vezes por semana. Mas o meu físico passou a não recuperar mais porque eu estava com volume alto de treino e uma intensidade alta de treino. Então, 6 vezes por semana já não era mais suficiente, eu tinha que descansar mais. Então, hoje, eu treino uma média entre 4 e 5 vezes por semana, não mais que isso. Não mais que isso. Cardios, 4, 5 vezes por semana, não mais que isso. Pode ser que mude numa fase de preparação para competir? Pode. Não sei como é que vai ser, não sei se vou competir ainda, mas na fase de competição a gente visa atingir um físico que muitas vezes leva a um quadro de REDS ou um quadro de overtraining, que é super comum em atletas, né? Síndrome de underperformance no geral. Mas isso fica para um tema para o próximo vídeo. E a ideia do deload é exatamente reduzir esse estresse no físico, reduzir um pouco o cortisol, reduzir um pouco os hormônios catabólicos e na semana seguinte você voltar. Já atendi paciente, atleta de fisiculturismo, e aqui é relato mesmo de caso, em que o cara veio exatamente com esses sintomas que eu citei para vocês no início do vídeo, e a minha conduta com ele não foi mexer em nada. Claro, eu pedi para ele aumentar um pouco as calorias da dieta, mas o grosso da estrutura do meu tratamento para ele foi: cara, tá na hora de você reduzir volume de treino, tanto de musculação quanto de cardio.
Faz o seguinte, fica uma semana sem treinar. Tá, ele estava muito ruim. Tava muito ruim. Ele entrou a gente deu o diagnóstico depois de overtraining, que é aquele método que eu expliquei. Sinais e sintomas, pelo menos 3 semanas de sinais e sintomas que não melhoram mesmo com repouso. Então ele fechou o critério de overtraining. A gente zerou treinamento na primeira semana. Pô, foi um puta baque para ele, super difícil. Pra gente que gosta de treinar, é muito, muito ruim ficar uma semana sem treinar. É ruim ficar uma semana treinando fofo, que é o deload que eu tô fazendo. Já é ruim, imagina sem treinar. Mas ele estava no estágio tão ruim que ele não conseguia comer, não sentia apetite nenhum, não conseguia dormir. E o treino estava muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Não progredia carga, não dava pump, enfim. E estava sentindo dores. E ele confiou no que eu falei. Cara, zerou a primeira semana. Opa, João, cara, já deu uma melhorada aqui no mental, tô mais disposto, melhorar a concentração, o apetite está retornando. Eu disse, beleza. Peguei o feedback, vamos lá, vamos voltar a treinar ali 3 vezes por semana. Faz um treino mais curto, no máximo ali 45, 1 hora. Faz 2 dias de cardio, sem colocar uma intensidade muito alta. E aí foi progredindo. Ô, João, tô melhorando. E ele foi passando feedback para mim. João, tô melhorando, o apetite está voltando. Até o momento em que ele chegou assim, João, dá para eu tentar treinar na intensidade que eu treino? Falei, vai lá, tenta. Treinou, sentiu super bem. Fez o dia seguinte, sentiu super bem. No terceiro dia ele falou, João, cara, os sintomas estão voltando. Eu disse, pronto. Então você já entendeu que talvez treinar 3 dias seguidos não seja o ideal para o seu volume e intensidade de treino. Talvez 2 dias on para 1 dia off seja o bom para você. E aí ele foi manejando a carga de treino até achar um ponto ideal em que ele conseguia recuperar para treinar a sessão seguinte, sem entrar nesse estado de overtraining. E por que eu estou falando isso? Porque o deload é apenas uma das estratégias para você recuperar. Mas a estratégia que você faz durante a fase de trabalho, por exemplo, se é 2 dias de treino para 1 dia de descanso, ou 3 dias de treino para 1 dia de descanso, isso também é mandatório. A periodização, por mais que existam pessoas que falam periodização é inútil, na minha concepção, periodização não é inútil. Você precisa saber que naquele dia você vai treinar tal músculo, com tal intensidade, com tal volume de treino, e que no dia seguinte você tem que saber o que você vai fazer. Se é um day off, se é um outro dia de treino, se é um músculo maior, um músculo menor, um volume maior, um volume menor. Você precisa saber essa periodização. Até para o seu físico ele não entrar nesse estado de underperformance e apresentar todos esses sinais e sintomas. Tudo isso que faz é um bom treinador. E acima de tudo, um bom treinador é aquele treinador que recebe o feedback do paciente. Esse atleta que eu atendi, ele é um excelente treinador. Mas ele precisava de uma visão de fora, de alguém para ajudar ele, porque ele mesmo não estava conseguindo resolver a situação. E eu só fiz limpar o volume de treino e de intensidade dele. E a gente resolveu. E o mais importante, ele foi me passando o feedback. É um cara extremamente metódico. Eu falei, me passa o feedback toda sexta-feira. Sexta-feira eu estava lá, textão, com o feedback dele. E baseado no feedback, eu ia dando retorno e ia melhorando. Esse é o ponto positivo da consultoria, que eu não estou fazendo o meu jabá. Eu estou fazendo jabá de qualquer pessoa que vende consultoria e atendimento nesse modelo. O cara faz o atendimento inicial, te prescreve ali um treino, uma dieta, uma medicação, seja ele se for médico, uma suplementação. E depois que ele te passa essa primeira orientação, ele fala, ó, tá aqui o grupo, tá aqui meu WhatsApp, qualquer dúvida você fala comigo. Dificuldade, dúvidas colaterais, intercorrências, manda foto de atualização, tá aqui meu WhatsApp. Esse processo de consultoria demanda muito do profissional, admito, eu trabalho assim, então eu sei que cansa, ter que todo dia ali responder 20, 30, 40 pacientes é cansativo, mas é algo que traz resultado. Porque a partir do momento que o paciente recebe a dieta e que naquela dieta, sei lá, colocou leite e o cara é intolerante à lactose, se ele não puder falar com o nutricionista dele ali no dia seguinte, tiver que voltar só daqui a 3 meses, esse cara vai passar 3 meses sem consumir aquela caloria do leite, porque ele vai cortar e vai trocar por água, porque é isso que aconteceu já, mesmo a gente trabalhando com consultoria, eu e o treinador.
O cara não falou, não avisou e ele trocou o leite por água. Então nós perdemos uma fonte de carboidrato e proteína. Se o nutricionista, o treinador, o médico dá o acesso à consultoria, o paciente consegue passar o feedback e o cara ajustar ali no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, enfim. Mas consegue ajustar ali na hora, consegue saber qual é o problema. Isso demanda tempo do profissional? Isso demanda trabalho do profissional? Demanda. Mas é a forma que eu atualmente trabalho, as pessoas que trabalham comigo também agem dessa forma e a gente consegue atender uma boa demanda e dar bons resultados para aquelas pessoas que também exigem do nosso trabalho. Porque uma coisa que eu sempre falo para todo paciente antes de fechar qualquer plano de consultoria, você que quer o plano, você tem que querer mais do que a gente. Se você não quiser mais do que a gente, esquece. Por esse vídeo é isso, eu ia falar só sobre o Deload, acabei dando entrada em alguns outros temas. Lembrando, se você tem alguma dúvida com relação ao Deload ou qualquer outro tema, quer perguntar, quer engajar, comenta aqui embaixo. Me diz também se você já fez a semana de Deload, como que você faz o seu Deload. Se você corta o treino por completo ou se você simplesmente reduz o volume de treino, assim como eu faço, o volume e a intensidade, mas mantém ali um treinamento 3, 4 vezes por semana. Por esse vídeo é isso, tamo junto. Lembrando, se você quer ver mais sobre treinos, eu vou deixar passando um card aqui em cima e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou e fui.